Bem-vindo ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, que tem por tema neste segundo trimestre as 3 mensagens do Apocalipse. Nós vimos na primeira lição que nós vivemos numa guerra, numa batalha cósmica, chamada de o Grande Conflito, e que nesta batalha nós temos já um vencedor, Cristo Jesus. E que também nesta batalha não existe neutralidade. Ou nós estamos do lado de Cristo ou estamos do lado de Satanás. E nós somos chamados a fazermos uma escolha, porque hoje é tempo de decisão. E tempo de decisão é o tema da segunda lição deste trimestre. O verso para memorizar está no livro do Apocalipse, capítulo 14, versos 14 e 15. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Estes versos fazem menção à segunda vinda de Jesus. Deus sempre falou com o seu povo, transmitindo-lhe verdades relevantes para que nós ouvíssemos e para que a partir destas mensagens se tome uma decisão. Deus falou lá no início com Noé, Deus trouxe uma mensagem para Noé, Deus tem falado através dos séculos por meio dos profetas, por meio da sua palavra, e hoje, nesse contexto final de grande conflito, nós temos ouvido uma mensagem especial. Existe uma mensagem especial para ser dada nestes últimos dias da história desta terra. E é uma mensagem, melhor dizendo, especialmente para um mundo que está agonizando no tempo do fim. E quem leva essa mensagem? Aqui na lição de sábado diz que essa mensagem é levada por 3 anjos voando pelo meio do céu. Quem são estes anjos? São mensageiros, são homens e mulheres que aceitaram as verdades da palavra de Deus e, imbuídos do Espírito Santo de Deus, proclamam essas verdades no mundo. E qual é o conteúdo dessa mensagem? As pessoas são chamadas a confiar menos nelas, na sua própria justiça, e passarem a confiar, colocar sua confiança totalmente no poder de Deus. Então, nós vivemos hoje num contexto em que precisamos tomar uma decisão, porque as escolhas que nós tomamos são eternas. Nossa vida ela é feita de escolhas. E nós escolhemos o alimento que vamos comer, nós escolhemos a roupa que vamos vestir, nós escolhemos a faculdade que vamos cursar. São escolhas aparentemente simples, mas que refletem uma resposta pessoal nossa. Mas a lição que nós estamos estudando com a Bíblia, ela vem implicando uma escolha eterna. Existe uma escolha importante que eu e você devemos tomar. Que escolha é essa? A quem nós serviremos? A quem nós adoraremos? E a lição vem falando de escolhas eternas, de domingo. Apocalipse 14 traz a última mensagem de misericórdia de Jesus para o mundo caído e rebelde. Chegará um dia em que cada pessoa no planeta Terra tomará a sua decisão final. É uma decisão irrevogável. Seja a favor de Jesus Cristo ou a favor do inimigo. Ou nós tomaremos uma decisão a favor de Cristo ou contra Cristo. Mateus 24:14, nós lemos que Jesus falou para os discípulos que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações, em testemunho a todas elas. Então virá o fim. Apocalipse capítulo 14, verso 6, a gente lê o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo, nação, língua e povo. Há uma comparação entre esses dois textos que nós lemos. Que promessa Jesus faz aos seus discípulos sobre o evangelho pouco antes do seu retorno?
Jesus prometeu que este evangelho do reino seria pregado em todo o mundo para todas as pessoas, para que cada pessoa, tendo a oportunidade de ouvir, possa fazer a sua escolha, possa tomar a sua decisão. Todas as pessoas precisam ouvir da salvação. Sabe por quê? Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem foi que se perdeu neste planeta? O homem, eu e você. Então Jesus desceu a este planeta, Jesus mergulhou neste planeta, Jesus deu a sua vida para nos resgatar do pecado. Então a mensagem deste anjo que está voando pelo meio do céu é de que as pessoas precisam tomar uma decisão a favor de Cristo. Ouvir esse evangelho para que tenham a oportunidade de tomarem a decisão. Deus é justo. Deus diz aqui que esse evangelho vai ser pregado a todas as nações, tribo, língua e povo, para que eles tenham a oportunidade e no final não possam dizer assim: ah, Senhor, eu não sabia de tudo isso, eu não sabia que eu tinha que escolher, eu não sabia que o Senhor voltaria, eu não sabia que tudo isso iria acontecer. Não, Deus é justo. Então todas as pessoas têm e terão a oportunidade de ouvirem do evangelho eterno e tomarem a sua decisão. Mas que evangelho eterno é esse? É o evangelho das boas novas de salvação, que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens aqui na terra, a não ser Jesus Cristo, nosso Salvador. É aquele evangelho que não tem mistura, que não tem erros. É um evangelho puro. O evangelho pregado ali no Jardim do Éden. É o evangelho que vem sendo pregado ao longo dos séculos, dos anos. Foi aquele evangelho que fez aquela igreja primitiva progredir, crescer, trazer muitas pessoas ao conhecimento da salvação. Então, você pode se perguntar assim: mas que anjo é esse que está voando no meio do céu? Quem é ele? Você já viu algum anjo voando pelo meio do céu? Eu nunca vi. Mas esse evangelho que nós estamos estudando aqui do Apocalipse, cheio de símbolos, aqui esse anjo simboliza o povo de Deus, homens e mulheres, cheios do poder do Espírito Santo, pregando a palavra da verdade para todas as pessoas. Este símbolo, esse anjo voando, é o símbolo de pressa. Deus tem pressa. Jesus tem pressa. Cada dia que você liga a televisão, nos noticiários, a gente fica chocado. Porque são tantas notícias ruins que estão acontecendo assim, terrivelmente, que a gente deseja somente que Jesus volte. E essas notícias, esses acontecimentos estão tendo uma rapidez, uma intensidade que vem assustando pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Já assusta a gente que conhece e aqueles que não conhecem. Então, este evangelho precisa ser pregado, porque Jesus também tem pressa. No livro do Apocalipse, que na lição diz, no capítulo 22, há 3 declarações nas quais Jesus diz que voltará em breve. Ele diz assim: certamente venho sem demora. Eis que venho sem demora. Certamente venho sem demora. Jesus está ansioso de vir buscar um povo que decidiu fazer a escolha por ele. Todos os dias, por meio das nossas escolhas que nós fazemos, mesmo em relação às pequenas coisas, nós estamos escolhendo a favor de Jesus ou contra ele. Hoje e todos os dias, nós devemos escolher ser fiéis a Cristo e sermos fiéis à sua lei. Escolhas do lado de Cristo envolve transformação de caráter, renúncia, deixar muitas coisas para poder seguir Jesus. Muitas pessoas, a gente percebe que escolhem o outro caminho porque é muito mais fácil. Porque não há renúncia, não há obediência, mas nós precisamos decidir de que lado estaremos. Porque nós vamos daqui a pouco para o céu. E quem é que vai para o céu? São aqueles que hoje escolhem andar com Jesus aqui, para poder morar com Jesus lá na terra, na nova terra, no novo céu, na nova terra. A lição de segunda-feira fala sobre a volta do Filho do Homem. O ponto central
de tudo isso é a volta de Jesus, o cumprimento da promessa feita por ele. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. O texto da lição da semana está centralizado no livro do Apocalipse, do capítulo 14 no capítulo 14, do verso 14 ao verso 20. E eu gostaria de fazer uma leitura breve deste capítulo, destes versos, melhor dizendo, para que haja uma melhor compreensão. O verso 14 começa dizendo assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Deus, ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então a gente vai ler, nós lemos esse texto simbólico, cheio de figuras, e nós vamos agora para a lição traduzir esses termos para que nós compreendamos. Apocalipse 14 fala de um título que é usado para descrever Jesus em seu retorno à terra. Que título é esse? Filho do Homem. Filho do Homem. Jesus usa esse título para revelar sua total identidade com a humanidade. Por quê? Porque Jesus, ele é um salvador pessoal. Ele é um Jesus que esteve conosco, que esteve aqui nesta terra. Jesus, ele pisou nesta terra. Ele foi tentado como eu e você somos tentados. Jesus sofreu dores como eu e você sofrem dores. Jesus chorou como eu e você às vezes choramos. Esse Jesus experimentou tudo o que nós experimentamos hoje aqui na terra. Então, este Filho do Homem, que é Jesus, ele vem em breve. Este Jesus voltará em breve para nos levar para casa. O que nós aprendemos com os seguintes versos de Mateus 16, 27, de Mateus 24 e Mateus 25, é que Jesus, como Filho do Homem, ele virá com os seus anjos. Ele trará recompensa segundo as obras de cada um. Esse Jesus, Filho do Homem, virá para trazer a recompensa conforme a escolha que eu fiz, que você tomou também. Esse Jesus será visto por todas as pessoas quando ele estiver voltando nas nuvens dos céus. Jesus vem de forma que todo olho verá. Ele não vem secretamente, arrebatando, levando um aqui, escondendo o outro ali. Não, Jesus vem e todo olho vai ver Jesus voltando. Mateus 25 também diz que Jesus vai vir para reunir todas as nações e fazer a separação entre o justo e o ímpio, entre as ovelhas e os bodes. Vai fazer a separação entre aqueles que servem a ele e aqueles que não servem. Então, na igreja de Deus existe duas classes de pessoas. Aqueles que servem, o mundo, na verdade, melhor dizendo, existe duas classes de pessoas. Aqueles que servem a Deus e os que não servem. E Jesus vai vir fazer essa separação na sua vinda. A lição de terça-feira vai falar sobre o juízo celestial. Apocalipse 14 e Atos 1, de 9 a 11. Existem umas semelhanças nestes textos. O livro de Atos fala que Jesus, ele foi, quando ele estava aqui na terra, se despedindo dos discípulos, ele foi tomado por uma nuvem e foi elevado ao céu. E nesse momento os discípulos ficam olhando para cima. Jesus subindo e os discípulos olhando. E param diante dos discípulos dois anjos e falam para eles: por que estão olhando para o alto?
Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus voltará. Da mesma forma que vocês estão vendo ele ir, ele vai voltar. E aqui no Apocalipse capítulo 14 fala que eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho de homem. Aqui Jesus vem sobre uma nuvem. Assim como Jesus foi sobre uma nuvem, ele voltará sobre uma nuvem. As nuvens na Bíblia representam a presença de Deus. É tão bonito esse significado porque nos lembra do povo de Deus de Israel no deserto, quando eles estavam peregrinando em direção à terra prometida. Aquela nuvem, a cada dia, que estava sobre eles, a coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Tudo aquilo simbolizava a presença e o cuidado de Deus. Jesus subiu em uma nuvem de anjos e voltará com uma nuvem de anjos. Amém? Esse Jesus, o Filho do Homem, ele também é mencionado à luz do juízo de Daniel. A lição, Daniel capítulo 7, a lição traz aqui uma realidade, um comentário sobre esse juízo, que está no livro de Daniel capítulo 7, verso 9. Nós vamos ler aqui, Daniel 7, verso 9 e 10. E fala assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, aqui Daniel falando. E eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Tendo esse contexto de Jesus, o Filho do Homem, por que deve ser reconfortante saber que o Filho do Homem tem um papel tão central no juízo? É que Jesus, o Filho do Homem, se tornou um de nós e conhece nossas tentações, conhece nossas provas e estará presente no juízo. Jesus julga com justiça, porque ele conhece aquilo que nós passamos, as dores que nós sentimos. Jesus é sabedor. E nós vamos dar uma ênfase aqui sobre este juízo. Aqui nós lemos no capítulo 9, no capítulo 8, que abriram-se os livros, no verso 10. Então se abriram, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Por isso que é importante as nossas escolhas hoje. Por isso que é importante a nossa tomada de decisão hoje. Que livros são esses? Malaquias 3,16 menciona o livro memorial. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registrados as boas ações dos que temeram ao Senhor e para os que pensaram no seu nome. Ali estão toda a tentação resistida, todo o mal vencido, todo o ato de sacrifício, todo o sofrimento e tristeza suportados por amor a Cristo. Encontram-se registrados nesse livro memorial. O outro livro que vai ser aberto é o livro da morte. O outro livro mencionado, o livro da morte. Há também um relatório dos pecados dos homens, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados. Tudo é registrado pelo anjo relator. O outro livro é o livro da vida. O livro da vida contém o nome de todos os que entraram para o serviço de Deus. Quando os livros são abertos? No juízo investigativo. Quando alguém tem pecados nos livros de registro para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagados do memorial de Deus. Quando iniciou então o juízo? Se os livros são abertos no juízo investigativo, quando então começou o juízo investigativo? No tempo
profético de Daniel 8,14. No final dos 2.300 dias, iniciou-se a obra de investigação e apagamento de pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso. Quem será julgado nessa etapa do juízo investigativo? Todos os que já professaram o nome de Cristo. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas que estavam escritas no livro de acordo com as suas obras. Apocalipse 20, verso 12. Então, no grande dia da expiação final, do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são os do professo povo de Deus. Os casos que estão hoje em julgamento, em apagamento de pecados, é o caso daqueles que professam o nome de Cristo, que professam e que professaram o nome de Cristo. Nós entendemos ainda que a vinda de Cristo, como fala aqui em Daniel 7,13, esta vinda aqui descrita não é a sua segunda vinda à terra. Esta sua segunda vinda, ela é descrita de que Jesus veio até o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? O Pai, o nosso Deus. Veio no céu para receber o domínio, a honra, o reino, os quais lhes são dados no final de sua obra de mediador. É esta vinda e não seu segundo advento à terra, que foi predito na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias de Daniel 8,14, que aconteceu no ano de 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo. Neste ano de 1844, Jesus, além de mediador, agora ele passou a ser juiz. E entra no lugar santíssimo para comparecer à presença de Deus, a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem. Realizar a obra do juízo, de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos seus benefícios. Resumindo, hoje eu e você vivemos sob o tempo do juízo investigativo, tempo de apagamento de pecados. Mas para que nossos pecados sejam apagados, é preciso que haja confissão, arrependimento e abandono. Jesus está mediando a minha causa e também perdoando os meus pecados, se assim eu os confessar e os deixar. É tempo de juízo, é tempo de libertação, é tempo de arrependimento, confissão, porque Jesus está para nos perdoar, mas aqueles que de fato se arrependerem e deixarem o pecado. O juízo revela diante de todo o universo que o Pai, Filho e Espírito Santo fizeram todo o possível para salvar a humanidade. Está você disposto a se submeter a este plano de salvação? A coroa do vencedor, a lição de quarta-feira. João descreveu Jesus como um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A coroa aqui é símbolo de um vencedor. Quando Jesus foi crucificado, humilhado, cuspido, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Mas se esse Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte por mim, esse Jesus voltará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, coroado com a coroa de um vencedor. Que nós também possamos tomar posse dessa salvação garantida, para também sermos coroados no final. Recebermos a coroa, a recompensa para aqueles que tomaram a decisão de permanecerem fiéis, leais a Jesus até o fim. Ele voltará, mas dessa vez como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus colocará de lado as suas vestes daqui a pouquinho no santuário celestial. Terminará sua obra de juízo, de mediador. Ele vai depositar suas vestes sacerdotais. Vestirá uma roupa de juiz e virá nos buscar. Apocalipse 14:15 e Marcos 4, 26 a 29, traz uma semelhança textual que falam sobre a colheita, e isso implica uma ilustração da agricultura, que fala sobre semente, que fala sobre grão, que fala sobre colheita. Quando este grão estiver maduro, é hora da colheita. O evangelho é a semente que está sendo lançada nos corações humanos.
o evangelho do reino está sendo pregado. E que resposta eu estou dando? Que resposta você está dando? Você está aceitando este evangelho para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida espiritual amadureça, para que você se torne um grão maduro, símbolo de uma vida espiritual que representa uma transformação pela graça, uma vida motivada pelo amor, uma vida que obedeça para a glória do nome de Cristo? Que decisão você está tomando mediante esta semente lançada no seu coração? De aceitação ou de rejeição? Apocalipse 14:15 fala assim: toma a tua foice. E essa foice, ela é símbolo de juízo. E este juízo acontece na vinda de Jesus, na sua segunda vinda. A colheita é com a foice, e essa foice é símbolo de juízo. Essa declaração de Apocalipse 14:15 de que a seara da terra está madura indica, sem dúvida alguma, que a proclamação das 3 mensagens do Apocalipse sob o poder do Espírito Santo cumpriu sua obra de maturação mundial. Para que Jesus volte para fazer essa colheita, é preciso que essa mensagem seja pregada a todas as pessoas. Então virá o fim. A toda nação, tribo, língua e povo, para que ninguém tenha desculpa de dizer que não sabia. Para que ninguém tenha desculpa de dizer: Senhor, eu nunca ouvi, porque o anjo está voando no meio do céu com pressa, pregando aqui, ali, a todas as pessoas. Essas pessoas, esses anjos representados pelas pessoas tementes a Deus e obedientes à sua palavra, essas pessoas estão pregando o evangelho, mas muitos ouvidos estão se fechando para não ouvir. Nesse fechar de ouvidos estão selando a sua decisão. Que não sejamos nós. A lição de quinta vai falando que cada semente produz uma colheita. A pregação da mensagem de Deus para os últimos dias leva homens e mulheres a tomar decisões eternas. Em Apocalipse 14, há 2 colheitas. A colheita dos grãos dourados, que representa os justos, e a colheita de uvas, que representa os injustos ou os perdidos. Ambas as colheitas, no final, elas estarão totalmente maduras. Todas as sementes semeadas amadureceram. Apocalipse 14, 17 a 20. O que significa a expressão grande lagar da ira de Deus? Representa a destruição final dos perdidos. Os juízos punitivos de Deus, mediante as 7 últimas pragas. Os juízos de Deus, sem mistura de misericórdia, sem graça salvadora. Esses juízos são destinados àqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Esses juízos serão derramados sobre aquelas pessoas que, mediante a oportunidade do evangelho eterno diante de si, eles recusaram a aceitar. Eles escolheram viver uma vida de desobediência, uma vida de ganância, uma vida de extravagância, uma vida de egoísmo, uma vida de indiferença. E essas pessoas sofrerão a ira de Deus, misturada, sem mistura de misericórdia. E quem pisa o lagar é o próprio Cristo. Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós, lavados neste sangue, pudéssemos abraçá-lo, pudéssemos adentrar na cidade santa pelas portas, para que fiquemos dentro da cidade, abrigados, protegidos, salvos. Que nós possamos permanecer nesse Jesus a cada dia, decidindo viver com Ele e por Ele e para Ele, para que nós recebamos das mãos de Cristo uma coroa de vencedores também, e não sermos pisados no lagar, e não sermos destruídos pelas 7 últimas pragas. A colheita estará madura. O pecado vai atingir seus limites. Por pior que as coisas estejam hoje aqui, elas vão continuar piorando ainda mais. O que mais Deus poderia ter feito, além do sacrifício na cruz? O que mais Jesus poderia ter feito? O que mais o céu poderia ter feito
além de entregar Jesus para nos salvar, para nos redimir do pecado? Todas as sementes amadureceram e estarão prontas para a colheita. O grão totalmente maduro e as uvas também totalmente maduras. O povo de Deus são representados pelo grão maduro. Os ímpios, os que não aceitaram Jesus, são os filhos do mal, que são representados pelas uvas totalmente maduras. O caráter de Jesus é revelado em um grupo e o caráter de Satanás é revelado no outro grupo. Nós precisamos escolher ser grãos dourados e não uvas, porque as uvas serão pisadas, porque os perdidos serão deixados fora do céu. Toda a história está sendo levada a um clímax, a colheita final da terra e a volta de Jesus. Diante da verdade apresentada a todo mundo, não pode haver neutralidade. Diante das verdades pregadas por estes anjos, nós deveremos decidir ser grãos dourados ou uvas. O propósito da mensagem que nós estamos estudando é produzir a colheita gloriosa para o reino de Deus. Que eu e você sejamos parte dessa colheita gloriosa para o reino de Deus, a partir das nossas escolhas, de servir Jesus, de aceitar a salvação que está sendo oferecida, de permanecer com Jesus a despeito de qualquer coisa, porque o tempo está próximo. Jesus certamente vem. E se Jesus certamente vem, é tempo de tomarmos a nossa decisão ao lado de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.